nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Infelizmente sim. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, @SereiaPistola. Bom, gente, eu trago duas informações. Uma foi uma especulação de ontem e uma que teve atualização hoje. Bom, a primeira que eu queria falar, ontem saiu um boato, uma especulação, que Rodrigo Fernandes está a caminho de um clube russo, onde o nome não foi revelado, e também tem sondagens do Olímpia do Paraguai. Essa informação foi traga pelos jornalistas, setoristas do clube paraguaio. Bom, para falar sobre a possível saída do Fernandes é o seguinte: eu vou tentar ser o mais justo possível, como sempre tento fazer aqui. Sobre o Fernandes, quando o Santos trouxe ele do Guarani do Paraguai por empréstimo, eu falei, pô, quem que é esse jogador? Na hora que eu fiz o scout, pesquisei, falei, parece ser um bom jogador, mas pelo que eu vi não tem uma boa finalização. Em 2022, ele fez um bom ano. Eu sei que ele sempre tomou amarelo, eu sei que ele fez algumas faltas desnecessárias, só que vamos ser francos. O ano de 2023 do Rodrigo Fernandes foi uma decepção, foi péssimo, foi uma lástima, para ser franco. Então, o 2022, o Fernandes era um jogador, 2023 era outro. Eu acho que no meio desse caminho, o possível interesse do Peñarol, que é o time que ele torce de coração, fez com que ele perdesse um pouco desse compromisso com o Santos. Só que também faltou profissionalismo. Da parte dele. Porque o Santos comprou ele. Então, cabia a ele e seu empresário bater na porta do presidente e falar o seguinte: o Peñarol quer e eu quero ir, não quero ficar. Não me compra, por favor. Então, eu acredito que o Fernandes era um bom jogador em 2022 e depois virou um jogador descompromissado, irresponsável. Fez um ano tenebroso, cara. No fim da temporada, ele foi recuperando aos poucos o seu futebol. Quando eu digo seu futebol, quero dizer em questão de entrega, marcação. Só que sua última atitude com a camisa do Santos, para mim, foi inadmissível. Ele força um cartão amarelo e ficou fora contra o Fortaleza. Aí eu te pergunto, o Rincon entrou no sacrifício. E se o Fernandes tivesse entrado desde o início? Às vezes, as coisas poderiam ser diferentes, tanto para bom como para ruim. Não estou falando que se o Fernandes jogasse contra o Fortaleza, o Santos ganhava de 3-0 com 3 gols dele. O que eu estou dizendo é que o desfalque dele, que ele forçou o cartão, porque ele pipocou para essa final, fez com que um jogador que não estava 100% entrar em campo. Então, o que eu tenho para dizer sobre o Fernandes? Infelizmente, é um jogador que se perdeu, deixou o seu amor pelo Peñarol transformar ele em um jogador irresponsável e pipoqueiro. E depois dessa sua última atitude como jogador do Santos de forçar um amarelo na penúltima rodada, eu só tenho a dizer o seguinte: Fernandes, vá embora, nunca mais volte, nunca mais pise na Vila Belmiro, somente como adversário, porque isso não tem como te impedir, ok? Infelizmente, você de um bom reforço de 2022, eu ainda defendi que você foi o melhor jogador do Santos de 2022, você virou um jogador irresponsável, um jogador que, para mim, Gabriel, não é mais bem-vindo no Santos Futebol Clube. Se caso a negociação não acontecer e você acabar ficando, eu me recuso a apoiar você de titular algum dia. Se você acabar ficando, que você vire um terceiro reserva. Ainda bem que a intenção dessa nova diretoria é tirar você daqui. Bom, gente, a segunda notícia saiu agora à tarde pelo Marcelo Razan, da UOL Sport, junto com a Gabriela Brino, que o Santos tem um interesse em repatriar o goleiro Rafael Cabral. Bom, gente, não é novidade para ninguém que o Grêmio quer o João Paulo. O João Paulo até pensa em ficar e ajudar o Santos nessa reconstrução, só que ao mesmo tempo ele entende que se a proposta do Grêmio ou de qualquer outro time for boa para o clube se reestruturar, ele vai aceitar e topa ser vendido. Nesse quesito do Rafael Cabral, gente, eu não preciso me alongar muito, cara. Eu sou fã do Rafael Cabral. Eu, quando era moleque, meu sonho era ser o Rafael Cabral. Eu me inspirava nele.
Assim como eu me inspirei também no Fábio Costa, para mim é os dois melhores goleiros que eu vi com a camisa do Santos, Fábio Costa e Rafael Cabral. Então eu sou muito suspeito para falar do Rafael Cabral. É um grande goleiro, tem um grande reflexo, pegador de pênalti, é um cara que sabe cobrar, líder de elenco. Em geral, o Rafael é um grande goleiro. Ele só tinha alguns dias assim, por exemplo, é o dia ruim do Rafael. Aí ele realmente ia muito mal. Só que era difícil ele ter essa oscilação. Como eu falei, é um grande goleiro, ajudou muito o Santos, chegou na seleção pelo Santos. No Napoli não teve tanto espaço. Lá na Europa, ele foi ter espaço ali na segunda divisão do inglês, jogando pelo Reading, se eu não me engano. Aí quando voltou para o Cruzeiro na Série B. Foi um dos destaques que manteve o Cruzeiro na Série A esse ano. O Rafael fez uma grande temporada com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que nessa reconstrução do clube, eu acho que o nome de Rafael Cabral é o ideal. Eu acho que seria o melhor goleiro que o Santos teria para trazer. Sem contar que o Rafael também tem uma ótima reposição. Então, eu acho que o Rafael Cabral é uma decisão acertada. Eu gostaria muito que essa negociação andasse, fosse para frente, porque eu sou muito fã dele. E se tudo der certo e ele sair do Cruzeiro, que está na Série A, disputando uma Sul-Americana ano que vem, e também a Copa do Brasil, para vir para o Santos jogar a Série B, junto com a Série B, somente o estadual, cara, de verdade, o status que eu tenho de ídolo com ele vai aumentar ainda mais. E também em relação ao João Paulo, que eu quero comentar, já que o Grêmio tem esse interesse, eu acho que assim, o João Paulo foi importante para o Santos em 2021 e 22, mas esse ano ele realmente caiu de rendimento. Acho que foi um dos poucos jogadores que realmente sentiu a queda, mas ao mesmo tempo foi que eu falei nos últimos vídeos. O João Paulo é um cara que ficou marcado também pelas falhas nos últimos jogos que resultaram no rebaixamento do Santos. O João Paulo, a situação é a seguinte: se ele ficar, tudo bem. Ele é um cara que pode dar a volta por cima, tem potencial e identificação com o clube e também tem vontade. Só que se ele sair, eu vou entender tanto a situação de precisar fazer caixa, como a situação que ficou um pouco ruim para ele nos últimos jogos. Pelo menos eu penso dessa maneira. É sobre os técnicos, né? O Santos tentou o Carille, mas esbarra no valor da multa contratual com o time japonês, no valor de 5,3 milhões. Olha, ontem a gente teve a péssima notícia que o Carpini recuou por medo de ser traído nos bastidores, o Elano e o Marcelo Fernandes, porque são dois caras que querem ser técnicos um dia de uma equipe grande como o Santos. Marcelo Fernandes já teve essa chance duas vezes no Santos e não acabou bem. O Elano teve uma vez como um auxiliar, que assumiu como interino no fim de 2017, até que fez uns jogos razoáveis, só que o Elano não engrenou na carreira como técnico. Ele fez um bom trabalho na Ferroviária só, depois ele caiu com a própria Ferroviária no Paulistão, foi rebaixado para a Série C com o Figueirense. Então o Elano como treinador de futebol não deu certo. Eu acho que colocar ele como técnico é um erro total. Ele como diretor ali, coordenador, até vai, mas também eu entendo o Carpini ter esse medo de ser atravessado pelo Marcelo Fernandes e pelo Elano, tá? Isso eu entendo. E em relação ao próximo técnico que eu falei do Carille, eu acho que assim, de todos os nomes que o Santos pensou, eu gostava do Carpini porque é um treinador novo que vai pegar um time que está sendo reformulado, que está com um projeto para se reconstruir. Então o Carpini se encaixava nisso. Só que eu acho que assim, foi tanto erro da diretoria, porque se é para trazer um técnico novo, me desculpa, mas tem que tirar o Marcelo Fernandes. Não que a culpa seja só dele do rebaixamento, mas ele tem que ir para outros clubes, se atualizar, se renovar e ser o técnico principal em outros clubes, além do Santos. E dar seguimento na sua carreira. Potencial ele tem, repito, potencial ele tem. Mas o problema é que ele é muito paizão e é engolido pelo elenco. E foi isso que aconteceu com o Marcelo Fernandes no fim da temporada desse ano. Ok, gente? É isso que eu vejo. Mas eu também vejo erro na questão do Carpini, que não teve segurança no seu trabalho e sua palavra fez curva, porque estava acertado verbalmente. Me desculpa, para acertar verbalmente, então ele já deveria imaginar os nomes que poderiam vir para o Santos para fazer as outras funções de futebol. Então, no geral, essa história do Carpini,
Eu acredito que ele realmente tem razão num ponto, só que no outro também a palavra dele acabou fazendo curva. Eu vejo dessa maneira. É um bom treinador, acho que tem um ótimo futuro pela frente e seria o nome ideal. Já que Vojvoda não vai vir de jeito nenhum, seria um sonho. Agora, o Carille, gente, eu sou Carilete, não preciso mentir pra vocês, sou fãzaço do Carille. Acho um bom treinador. Repito, acho que se tivesse vindo antes da efetivação do Marcelo Fernandes, poderia ter salvo o Santos sim, porque o time de 2021 era pior que o de 2023. Acho que ele conseguiria resultados melhores que o do Marcelo Fernandes, porque é um técnico mais experiente. Acho que ele conseguiria extrair o que precisava no fim do campeonato. Eu sei que o pessoal tem uma restrição a ele por causa de 2022, por ser retranqueiro. Mas vamos ser francos, gente. Em 2021 deu tudo certo, fez um bom trabalho. 2022 não deu certo por dois motivos. Tanto por ele mesmo, que foi na onda das críticas da torcida e tentou ser ofensivo e deu errado, como trairagem nos bastidores por causa do Edu Dracena, que tinha uma rixa com ele. Tá? Não vou me alongar muito nesse caso, porque eu já expliquei aqui 3 ou 4 vezes. Mas enfim, para a Série B, o Carille seria um bom nome. Não seria o ideal, mas seria um resultadista que eu acho que colocaria o Santos de volta na Série A. O Carpini era o ideal, mas acho que não vem mais, acho que melou de vez. O Carille, infelizmente, também não deve vir pela multa. O meu medo é o Santos ficar nessa bolha. Que bolha, Gabriel? Porque o Carille era um nome que era sondado direto pela gestão Rueda. Que o Marcelo Teixeira saia um pouco fora dessa bolha e pesquise novos treinadores no mercado. Não fique só nessa do Carille, evite um Luxemburgo. Que o Luxemburgo, ele só virou um cara anti-rebaixamento, nem para acesso ele consegue mais. Infelizmente, eu tenho muito respeito, muito carinho pelo Luxemburgo, pelas alegrias que ele me deu sendo torcedor. Mas hoje não é o nome, que tá todo mundo com medo de ser o Luxemburgo. Então, eu acho que assim, o Marcelo Teixeira e sua nova direção, que saia da bolha e procure um técnico novo no mercado, um técnico diferente que possa colocar o Santos no seu devido lugar. Agora, o último assunto é, segundo a Gabriela Brino do UOL, Santos e rival de Itaquera estudam troca. Lucas Braga iria para o rival e o goleiro Ivan viria para o Santos. O goleiro Ivan, que jogou pelo Vasco nessa última temporada, na real não teve tantas oportunidades, porque o titular era o Léo Jardim. Então, o goleiro Ivan, o que eu posso falar sobre ele, já que o Lucas Braga já falei milhões de vezes, mas vou dar a minha opinião no final. Eu acho que essa troca, que ainda está em dúvida se vai ser em definitivo ou de forma de empréstimo, eu acho que o Santos tem muito a ganhar, porque o Ivan é um grande goleiro, é um goleiro alto, um goleiro rápido, um goleiro com grande reflexo, um goleiro que cresce cara a cara com o atacante e um goleiro que tem até uma boa reposição e sai bem do gol. Inclusive o Ivan, mesmo jogando na Ponte Preta, ele chegou a ter algumas convocações para a seleção brasileira. Como eu falei, é um goleiro promissor. Só que assim, a dúvida do Ivan seria qual? Ele é um goleiro que na Ponte Preta era um goleiraço, mas quando foi para o rival de Itaquera e para o Vasco, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol. Então fica a dúvida, o Ivan é um grande goleiro, como foi na Ponte Preta, ou é um goleiro que ainda é uma dúvida, que não corresponde em times grandes? Então fica essa dúvida aqui para a gente debater um pouco. Mas no geral, tecnicamente, eu acho o Ivan um grande goleiro. Ele supriria uma possível saída do João Paulo também, como nesse vídeo eu falei do Rafael Cabral. Acho que o Ivan e o Rafael Cabral seriam grandes substitutos em relação a uma possível saída do João Paulo. E se caso vier o Ivan para meio que ser um reserva ali do João Paulo, revezar com o João Paulo, aí eu acredito que o João Paulo terá um reserva à altura e que fará sombra, já que os meninos da base, que é o Mazotti e o Breno, não tiveram sequência e tiraram a confiança deles através do trabalho do Arzu, que nunca deu segurança para eles jogarem uma partida. É um cara que pode fazer sombra para o João Paulo ou ser o titular em caso da saída do João Paulo. Pelo menos eu penso isso em relação ao goleiro Ivan. Sobre o Lucas Braga, não dá mais, eu não aguento mais ver ele com a camisa do Santos. Tomara que saia, vá embora e nunca mais volte, cara. Porque ser santista é uma qualidade para jogar no Santos, então o Santos tem 8 milhões de jogadores espalhados aí pelo Brasil que precisa contratar. Porque o Lucas Braga não dá. Corre ou pensa, não sabe finalizar, não sabe cruzar. Então é um jogador com nível técnico muito baixo. Chegou a hora do Lucas Braga da área do Santos. Eu faria essa troca para ontem se fosse possível. Bom, gente, o resumão é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.